E aí, pessoal, esse vídeo vai ser sobre método de resolução de integrais por frações parciais do quarto caso, ou seja, quando q de x, que é o denominador, é decomposto em fatores lineares e quadráticos repetidos. Então, beleza, a primeira coisa que a gente tem que fazer é reescrever o denominador. Tentar um modo de reescrever, na verdade, toda essa fração, mas a gente começa pelo denominador. É um modo de decompor isso. Posteriormente, a gente vai encontrar valores para as constantes que eu vou colocar aqui, mas esse não é o objetivo inicial. Não é uma preocupação inicial da gente agora. Então, é o seguinte. Vou pegar uma constante A, né, um nome genérico, sobre x, que já está até multiplicando ali, facilitando o trabalho. Mas, vou começar pelo denominador, aliás, que está ao quadrado. O denominador do segundo. Lembrando que a ideia, quando você tem termos lineares ou termos quadráticos, ou os dois que sejam repetidos, ou seja, por exemplo, esse aqui está elevado ao quadrado, a ideia é você decair o expoente, até chegar no expoente igual a 1. Então, vou copiar x ao quadrado menos 4x mais 5 ao quadrado. No numerador, o que eu vou ter? B vezes a derivada do que está aqui dentro, ou seja, 2x menos 4, mais uma constante c. Mais, vou decrescer aqui, né? Decair o expoente desse termo. Então, eu tenho x² menos 4x mais 5. Em cima a mesma coisa, então eu tenho d, que já é outra constante, vezes, por ser um termo quadrático, a derivada desse termo, então 2x menos 4, mais uma outra constante. Ok, agora que os denominadores eles já estão igualados, então a mesma coisa que eu tenho de k, eu tenho de k, eu vou igualar os numeradores. Então, de cá eu tenho x menos 2 x menos 2. Aí aqui, isso vezes isso, dividido por isso, vezes a. Então eu tenho a vezes x² menos 4x mais 5 ao quadrado. Isso vezes isso, dividido por isso, vezes b. Então, mais bx vezes 2x menos 4. Isso vezes isso, dividido por isso, vezes c. Então, eu tenho mais cx. Isso vezes isso, lembrando que a gente não precisa multiplicar esse terceiro aqui, esse terceiro denominador, porque ele já está incluso, ele já é abrangido por esse aqui, pelo fato dele estar ao quadrado. Ele já está abrangido nesse quadrado. Então, a gente não precisa multiplicar os três. Multiplicando esse e o de maior grau, já basta. Então, isso vezes isso, dividido por isso, vezes d. Então, eu tenho dx, 2x menos 4, vezes x² menos 4x mais 5. Por último, acho que não vai caber aqui. Mas tudo bem. Então, x vezes x² menos 4x mais 5. Aí divide pelo esse de baixo, multiplica pelo e. Então, eu vou ter x
x² menos 4x mais 5. Ok. Próximo passo é encontrar os valores dessas constantes. A, B, C, D e E. Então, beleza. Uma sugestão é jogar raízes como valores para x. Também jogar, por exemplo, valores mais comuns, como 1 menos 1, 2 menos 2, 0, geralmente. Então, vamos jogar 0 aqui para um exemplo de como seria. Então, aqui eu tenho para x igual a 0, que é o primeiro valor que eu vou jogar. Então, vou ter menos 2 do lado esquerdo. Do lado direito vai zerar o B, o C, o D e o E. Então, aqui eu tenho A vezes 25, portanto, A igual a menos 2 sobre 25. Então, é mais ou menos nesse esquema que vai acontecer para descobrir os valores das outras constantes. Como eu já calculei eles previamente, eu já vou facilitar o trabalho e deixar esses valores aqui. Então, eu tenho aqui B é igual a C, que é igual a 1/5. D é igual a 1 sobre 25. E E é igual a menos 4 sobre 25. Beleza. Depois que a gente tem os valores das constantes, a gente volta aqui e, utilizando os valores das constantes e esse modelo que a gente reescreveu, dividindo isso aqui em outras tantas frações, no caso, cinco frações. Uma, duas, 3, 4, 5. A gente dividiu isso aqui em outras 5 frações. Cada uma dessas frações vai dar origem a uma integral diferente. Então, a gente já tem os valores das constantes. Vamos escrever as integrais. Beleza. Então, eu tenho a primeira integral. Eu já vou colocar as constantes como multiplicativas, retirando elas das integrais. É importante se atentar para isso, para não cometer o erro de, às vezes, achar que a constante está ali sozinha e ela não está multiplicando muitas vezes. Às vezes só está somando, subtraindo, e você acaba retirando ela. Sempre que ela estiver multiplicando, é mais prático, assim, visualmente, para depois não fazer muita confusão, você retirar ela da integral, porque fica uma coisa mais limpa, mais fácil de entender. Então, A menos 2 sobre 25 vezes a integral de dx sobre x. Aí eu tenho o B, eu vou separar também essas frações. Então aqui eu tenho duas frações, né? Vou separar elas também para ficar visualmente melhor. O B, 1/5, vezes a integral de 2x menos 4 sobre x² menos 4x mais 5 ao quadrado dx. Aí eu sei que também é 1/5 vezes a integral de dx sobre x² menos 4x mais 5 ao quadrado. O D é 1 sobre 25 vezes a integral de 2x menos 4 dividido por x² menos 4x mais 5 dx. E o E, menos 4 sobre 25, acho que não vai aparecer aqui, né? Vezes a integral de dx sobre x²
menos 4x mais 5. Ok, então eu tenho 5 integrais diferentes. Vou meio que dar uma identificação para cada uma delas, para ficar menos confuso aqui. E a gente vai resolver uma por uma. Então, começando na integral número 1, que é, acho que uma das mais simples que a gente tem aqui. Então, o que eu tenho no denominador? X. No numerador eu tenho dx. A gente, sim, por reflexo, já pensa ln de x. Sim, mas o pensamento que a gente tem por trás disso é, sempre que a gente tiver no numerador a derivada do denominador, a resposta é ln do denominador, aliás. A resposta é ln do denominador. Então, a primeira já está aqui. Aí a segunda constante já está aqui também. Essa segunda eu copiei ela aqui, né, separadamente, para a gente poder resolver. O pensamento para resolver ela é o seguinte. Eu vou chamar esse termo aqui de 1. Então eu tenho x² menos 4x mais 5 como 1. Vou derivá-lo. Então 2x menos 4 dx. Ok. Agora, reescrevendo isso, porque eu fiz uma mudança de variável, lembrando que sempre que a gente vai fazer uma mudança de variável, você tem que mudar absolutamente tudo, né? Você mudar absolutamente tudo. Não pode ficar nada na variável antiga. Muito importante se atentar para isso, porque às vezes ocorre muito erro nesse momento. Então, eu tenho du sobre u quadrado. Beleza, eu vou reescrever isso aqui de que modo? Integral de u a menos 2 du. E a integral dele sai de maneira simples, né? Você soma 1 no expoente, divide pelo expoente somado de 1. Então, eu tenho menos 1 sobre u. Mas quem é u? X² menos 4x mais 5. Então, eu tenho menos 1 sobre x² menos 4x mais 5. Então, eu vou voltar aqui, reescrever. O resultado dessa integral, e a gente já parte para a próxima. Então, o quinto, que é a constante multiplicativa, e aí eu tenho essa integral aqui, número 3, para resolver. Beleza, aqui está a integral número 3, e a princípio a estratégia para poder resolver essa integral, ela não é muito óbvia. Tem bastante manipulação algébrica para você conseguir moldar ela de um modo que seja possível de resolver. Então, pensando assim, vamos olhar o que está dentro desse quadrado aqui. Nós temos x² menos 4x mais 5. A ideia aqui vai ser completar quadrado. Então, vamos pensar. Se a gente for lembrar do produto notável da subtração, do quadrado da subtração, aliás, a gente vai ver que lá por esse produto a gente tem o seguinte: quadrado do primeiro termo menos